Olá, pessoal! Estamos começando o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Pou Streaming. E hoje o programa está muito legal. Temos o quadro Talk Entre com Juliana Pereira. Também temos várias notícias das nossas celebridades gaúchas e também mundiais. Então vamos começar o programa já chamando ela, a maravilhosa Juliana Pereira. Entra! Olá, Tudo bom? Mari, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Olá, Hoje temos um obrigada. convidado, né, Ju? Fala um pouco o que vocês vão Temos, falar hoje no temos um quadro. convidado muito especial que tem uma experiência linda no ramo farmacêutico, mas também com link no turismo, Uhum. né? Tem feito muitas histórias e momentos de sonho e realização entre as pessoas. Então, chamamos em breve o Anderson, que vai estar aqui com a gente e vai ser um Maravilha. momento muito especial. E vamos falar também do como foi a semana passada, né, Pois é, né? Nós Mari? tivemos aqui semana passada o evento de lançamento do Talk Entre, que foi incrível, né, Ju? Foi, Vários encontros, network, nos divertimos, falamos de trabalho também, né, Ju? Conta um verdade. pouquinho como é que foi a tua Foi experiência nesse nosso evento e coquetel. Foi um coquetel, né, Ju? Tivemos um coquetel, então, de lançamento do Talk Entre, que vai estar nos próximos quartas-feiras, né? Em cada 15 dias a gente vai estar aqui. E para marcar esse momento, estarmos com pessoas bem especiais, a gente gostaria de ter convidado mais pessoas, mas o espaço, né, era para um lugar mais íntimo. Então foi um sucesso, tivemos patrocinadores ótimos que prestigiamos, né, degustações, brindamos, tivemos muitas coisas nesse momento e com certeza será cada vez mais um espaço para que as pessoas possam trazer suas empresas, seus conhecimentos, compartilhar conteúdo com vocês. E a gente sabe que hoje, quando a gente fala de comportamento de consumidor e de marca, de posicionamento, é muito importante essa conexão que a gente faz com os empresários. E Verdade. esse local, tanto o canal Artstar quanto o Talk Entre, é para que a gente possa cada vez mais fomentar. Então, muito obrigada a todos que apoiaram, patrocinaram, né, esse momento de lançamento. E já recebemos solicitações de pessoas querendo vir estar aqui conosco, patrocinarem o programa. Então, muito feliz com o resultado, Mari. Maravilhosa. Depois a gente vai mostrar também umas fotos do evento. Depois do teu quadro, a gente vai mostrar um pouquinho, vai falar um pouquinho mais como é que foi o evento. Obrigada, tá, Ju? E vamos começar então o teu quadro? Vamos! Estou bem empolgada. Hoje é o segundo dia e a gente vai trazer muitos conteúdos legais. Em breve a gente vai ter o convidado aqui, que ele está se preparando nos bastidores aí. Chegou cedo, já fizemos um make-off e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Maravilhosa. Então pode rodar a vinheta aí, Edu. E então, estamos aqui com o Talk Entre, com um convidado muito especial e vou apresentar ele para vocês. Então, nós estamos com o Anderson Andrioli Perego. Perego, isso Perego, aí. acertei! Acertou. Então seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado. Hoje o Anderson ocupa um cargo de analista de relacionamento com Do experiência com cliente. cliente dentro de uma empresa chamada Panvel, que é um grupo de farmácias muito conhecido no Rio Grande do Sul e está em expansão fora Sim. do nosso estado, Isso. né, se posicionando cada vez mais e é referência no comportamento do consumidor. Nem sempre a gente busca uma medicação, a gente procura um local que tenha tudo o que a gente precisa e algo mais, né? Exatamente, Então, exatamente. Anderson, para começar, eu gostaria de te falar algumas coisas que me trouxe, né, a fazer esse convite, que foi essa conexão muito boa que a gente teve dentro da área, né, do CX, que muitas Uhum. pessoas nos perguntam o que que é o CX e o que que é o comportamento do consumidor. Mas o Anderson tem uma história linda de trajetória, de vida profissional, e eu quero que ele compartilhe. Então, conta para nós, Anderson,
como que foi, né, chegar nesse caminho e o que tu tem aí para essas pessoas que estão nos assistindo de inspiração para que a gente também tenha caminhos muito diversos e que tragam Abra energia do portas, bem, né? e que abram porta e que a gente também Apaixone o os cliente, clientes. exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar por aqui. Acho que essa troca que a gente teve já faz um tempo e agora coloca aqui em prática, compartilha com muita gente que nos assiste. Eu acho que isso é muito importante para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui. E, assim, sobre a minha história, acho que é muito engraçado aonde eu estou hoje, porém é uma trajetória, uma jornada, que é o que eu faço muito hoje no meu dia a dia. Mas eu venho desde cedo cuidando de pessoas, eu falo assim, né? Então, desde teatro, eu acho que quando tu começa a fazer teatro, tu tem a empatia, tu se coloca no papel do próximo e tu vai se desenvolvendo. Então, eu sou formado em marketing, gestão comercial, tenho cursos, especializações em CX, experiência do cliente, para quem está assistindo e não conhece, né? O Customer Experience, experiência do cliente. E até chegar aqui, eu trabalhei em uma multinacional. Eu sempre digo assim, eu gostaria de até agradecer o meu gestor da época, o Douglas. Ele, para mim, foi uma inspiração incrível e ele que me direcionou, junto com os meus objetivos, a entrar na área de experiência. Então, eu entrei na área de experiência junto com o apoio dele, conheci do mundo e fiquei durante 5 anos dentro dessa empresa, é uma multinacional, e ali dentro eu digo que eu comecei a me desenvolver corporativamente. Porém, chegou um momento que eu disse, eu acho que eu quero mais. E esse eu acho que eu quero mais surgiu de uma viagem que eu fiz durante 1 ano e meio, que foi em hostels. Sim, eu fiquei fazendo voluntariado em hostels, enquanto eu trabalhava na empresa, na época. Então, eu fiz 1 ano e meio dessa caminhada lá dentro. Fui para Jericoacoara, Natal, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, fui para vários lugares no Brasil. E ali eu conheci muitas pessoas. Enquanto eu trabalhava naquela empresa, horário contrário, eu fazia algumas atividades, como recepção, limpeza também, marketing, que é o que eu sou graduado, né? E conhecendo muitas pessoas, eu nunca vou me esquecer que uma menina da Colômbia me pediu assim, Anderson, me ajuda a me inscrever para trabalhar num cruzeiro. Eu disse, nossa, mas trabalhar em cruzeiro, eu conheço cruzeiro, já fiz cruzeiro, mas por que trabalhar em cruzeiro? Então eu fui lá ajudar ela. E nesse momento da vida, eu estava assim, eu quero algo mais. E eu disse, ué, por que não me inscrever também? Por que não me inscrever? Porque talvez não me candidatar, fazer um intercâmbio remunerado, porque eu já tinha feito um intercâmbio antes, mas remunerado. E aí eu fui me inscrever. Em 3 meses eu já estava no consulado, lá americano, fazendo meu visto americano de trabalho. E eu fiquei 7 meses trabalhando no maior navio do mundo na época. Não sei se vocês conhecem, mas o Wonder of the Seas, da Royal Caribbean. Então eu fiquei 7 meses trabalhando 10 horas por dia, todos os dias. E uma pergunta que no consulado me fizeram, e eu acho que isso fica, e eu compartilho com muitas pessoas, por que tu vai trocar uma multinacional para limpar chão? Pensa, é uma frase de impacto. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas a gente precisa passar por alguns momentos e sair da zona de conforto, Ju. E mudar. Exato. E aí, quando ela me falou isso, eu disse, mas por que não? Eu tô aqui por status, eu tô indo... Qual é o meu objetivo, né? E aí eu disse, sim, eu vou trocar essa multinacional para limpar chão, para organizar ambientes, para atender clientes, para melhorar meu inglês, meu espanhol, que isso é fundamental hoje em dia, né? Como é bom a gente conseguir se comunicar com o próximo em outro idioma, né, Ju? E aí uma forma de troca, né? Porque Exato. tu estava te proporcionando um momento diferente na tua vida, né? Que era uma escola nova. Exato. E escola no mundo, né, gente? Porque eu comecei na Europa, passei Caribe, fiz uma travessia de 9 dias só no mar, com um monte de gente, um navio que é para mais de 10 mil passageiros, uma cidade ali dentro. Conheci lugares no Caribe que eu nunca imaginei conhecer e para mim foi a experiência mais incrível que eu tive na vida. Porém, era só um momento. Anderson, você não gostaria de continuar trabalhando e ganhando em dólar? Ganhar em dólar é maravilhoso, né? Mas eu tenho minha graduação, eu tenho minha profissão, eu sempre quis seguir essa vida, principalmente em CX, em experiência, em proporcionar para o cliente a melhor experiência.
E eu voltei, e aí eu entrei numa empresa de consultoria de CX de São Paulo, onde eu fui consultor sênior lá de CX. Fiquei um tempo, fui para outra empresa e hoje estou aqui na Panvel, então, como analista de experiência do cliente também, olhando para todos os canais digitais. Então, eu olho para mapeamentos de jornadas, atritos dos canais digitais como um todo, né? E hoje, assim, olhando para a tua experiência, né, Anderson, de transição ali que tu fez, né, e chegar na posição que tu chegou para olhar para o comportamento do consumidor nos mapeamentos de pontos de contato e chegar no modelo digital, que a gente sabe que o digital está cada vez mais, né, não tem como a gente não se deparar com ele algumas ou olhar. coisas, e isso é importante. O que hoje tu percebe que contribui muito para o né, teu modelo atual de trabalho, ter participado de momentos diferentes da tua carreira? Eu acho que é incrível, porque tu consegue identificar diversas personas, diversas ações dos clientes como um todo e se colocar realmente nessa posição. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de olhar os clientes. É claro, você vai muitas vezes desenvolver uma jornada direto para uma amostragem, ou uma persona em si, ou um comportamento em si. Mas tu tem que ter a visão 360, né? Então eu acho que eu tenho certeza que essa experiência que eu tive nos hostels, que eu tive no cruzeiro, que eu tive em outras empresas também, até mesmo na graduação, na pós-graduação, isso tudo agrega para o digital, e eu sempre fui muito digital. Tanto que eu comentei que eu fiquei 5 anos naquela multinacional, eu entrei para cuidar do marketing digital na época, isso lá em 2017, 2018. Então, eu acho que é extremamente importante. Hoje, se você for ver, há uns 5 anos atrás, os nossos avós não usavam celular. Eu sei da minha avó que ela tinha um celularzinho e ela falava, eu não sei mexer nesse celular de tela. Hoje eu chego visitar ela no final de semana, tá ela no TikTok. Assim, ó. Viu? Olhando, contando mentiras que tem lá dentro, porque existe, mas contando muitas verdades, conhecendo pessoas, sendo fã de algumas pessoas. Então, é exatamente isso. Eu acho que o consumidor mudou. Então, todo mundo tá, pelo menos com um celular na mão, pelo menos querendo a facilidade, né, Ju? De não sair de casa muitas vezes, comprar pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Sim. Né? E como a gente falou que o consumidor mudou, uma pergunta que eu quero te fazer. O cliente procura preço ou experiência? Preço e experiência. Eu vou dizer os dois. Porém, o preço, ele ajuda no momento de decisão, mas se você conseguir mostrar para o teu cliente que só o preço em si, o meu serviço é um pouco mais caro do que o meu concorrente, tem que mostrar diferenciação, né? Eu acho que ali que está o ponto. Começa por um atendimento. Quando eu for falar, por exemplo, da agência em si, né, de viagem, por que ele vai comprar comigo, que é um pouco mais caro, que eu estou dando um papel de designer de turismo, estou dando um papel de consultor, do que uma agência que está vendendo apenas um pacote pronto? Por que ele vai definir comigo, sendo que o meu é um pouco mais caro? É pela experiência que eu estou oferecendo para ele. Pela diferenciação, pelo conhecimento do que tu está vendendo, né? Tem que estar fundo, né, Ju? Então, acho que isso é muito importante. E daí ele vai tomar uma decisão de ter escolhido de forma única, de ter sentido especial. E a gente tem acompanhado muitas tendências no ano de 2026, tem aumentado muito mais, mas falando sobre a diferenciação de tu te sentir único e especial e da era da atenção. A gente precisa de atenção. E hoje eu estava almoçando com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, assim. O mundo está muito movimentado de muitas coisas, né? A gente tem muitas coisas, a gente está conversando aqui, mas com certeza o nosso celular está lotado de mensagens, nossos e-mails, né, estão chegando e tem muitas pessoas que estão nos procurando para falar com a gente. Mas como a gente precisa dar atenção para coisas únicas e especiais? A gente está muito cansado de tudo ser igual, né? Daquelas disparos de mensagens todas automáticas. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial chegando e muito forte para facilitar também, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas é importante que o humano abasteça essas informações para que a gente possa
ter uma comunicação fluida e mais direcionada. E aí sim, com certeza, a gente vai se sentir muito mais especial por marcas que vão estar nesse caminho. Qual que é o momento uau na jornada? Acho que a gente olha muito para as jornadas, para mapeamento, para a experiência, mas dentro da jornada que é padrão, end-to-end, qual que é o momento uau que tu está oferecendo para o teu cliente? Qual que é a diferenciação que tu tem comparando concorrentes ou o seu negócio próprio mesmo? Daqui a pouco você é uma empresa pequena, você não vai colocar uma grana ali em cima, você não tem condições, mas você consegue definir durante a sua jornada um momento uau, né? Eu estive agora há pouco num restaurante, num barzinho, um café, na verdade, não um barzinho, um café. E ele era muito pequenininho, bem de bairro, e para mim foi praticamente um dos melhores atendimentos que eu já tive. Olha que eu já viajei o mundo fora. Por quê? Porque ele foi na sua mesa, pediu como você estava, escutou o que você queria, você ofereceu para você o menu, mas deu a dica da casa. Então eu acho que todo esse processo é importante e no final ainda o muito obrigado. Isso é o mínimo que a gente precisa, né? Num atendimento, num processo todo de entrada em uma loja, né? E muitas vezes hoje a gente está pecando demais, né? Se você for ver diversos empreendimentos que a gente entra, diversas lojas, a gente peca no básico. Que isso não deveria ser um momento uau, né? Ontem à noite eu estou ministrando uma mentoria e a gente estava comentando sobre isso, assim, o quanto a gente percebe, mesmo que seja por ligação ou por uma mensagem de áudio, a forma que a pessoa está enviando aquela mensagem. Se ela tá super agitada ou se ela tá não dando tanta atenção, a gente percebe. E aí eu sugeri para o pessoal ler um livro chamado O Corpo Fala. E esse livro tem uma dica de leitura que eu deixo aí para vocês. Esse livro fala tantos gestos que a gente faz, né, com o corpo, com as mãos, com o rosto ou com o tom de voz. Ele se comunica muito do que às vezes o som da voz, da palavra. Né? Então, isso é importante a gente também cuidar quando a gente vai olhar, né, o mapeamento da jornada e o comportamento como um todo, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Né? A gente estava falando assim, existe um momento hoje da tua carreira aí, né, que tu realiza sonhos através de uma viagem, mas também existe um momento da tua carreira que tu tá cuidando de salvar a vida, de cuidar de uma doença, de um tratamento ou algo que a pessoa tá esperando. Né? Então, eu quando trabalhei muitos anos na área da saúde, a dor não espera, o tratamento ele é, né, ansioso assim, de ter um processo autorizado ou não autorizado, de iniciar um tratamento num hospital ou de ter uma medicação que te faça a cura. Né? Então, é bem sensível, e aí tu tá de parabéns por cuidar, né, tão bem dessa jornada, porque é muito difícil, tá, pra gente tanto realizar sonho, e são sonhos que as pessoas às vezes esperam muito, juntam dinheiro para poder fazer aquela viagem, estar naquele caminho, mas também para outros modelos que a gente estava falando, assim, de tu esperar de uma marca, de um produto e de um serviço algo que não te deixe uma experiência não boa e que faça com que tu tenha um trauma, assim, de alguma situação que tu tenha passado. Então, eu quero te perguntar, assim, tu tem percebido isso, assim, nesses dois modelos de clientes que tu acaba atendendo, os sonhos e as dificuldades que eles têm? Sim, com certeza, com certeza. Eu até estava comentando antes, quando tu vai falar de uma viagem em si, muitas vezes o cliente chega com uma percepção, com uma ideia de que viu nas redes sociais ou alguém postou sobre uma promoção, mas que ele não quer exatamente isso que ele está indo comprar. Ele quer um outro sonho. E se tu escuta o seu cliente, começa a perceber o que ele está olhando mais. Entrou numa loja física de uma agência, está olhando muito para cá. O que tem aqui? Tem um cruzeiro. Tá. Mas ele está falando de uma viagem para Porto Seguro que está em promoção, mas ele não para de olhar para o lado. Conversa sobre o que ele está olhando. Tenta perceber, dá voz para o teu cliente e a partir dali
tu começa a desenvolver e muitas vezes ele acha que o cruzeiro tá extremamente caro e não, tá o mesmo preço, daqui a pouco um pouco a mais, mas que ele vai parar um pouquinho de sair no final de semana para investir essa diferença ali e fazer. E aí, o que você fez? Você realizou um sonho. Ah, como agente, eu vou ganhar menos comissão, porque é um cruzeiro do que uma viagem, mas ele vai voltar uma, vai voltar duas, vai voltar três, vai falar para o colega que, olha, ele me escutou e eu fechei e foi maravilhoso. Então, isso eu sinto muito, sabe? E quando eu falo de cruzeiro, meus olhos abrem assim e brilham, porque eu adoro cruzeiro. Eu acho que é uma experiência que de 100%, 98% amam. 2% é aquela pessoa que realmente não é o perfil de resort, não é o perfil de viagem, mas é muito difícil que você vai e que você não goste. E foi assim uma brincadeira que começou, eu até comentei com a Ju, que foi uma brincadeira a questão do cruzeiro. Porque eu voltei de viagem, trabalhava e postei nas minhas redes sociais. Pessoal, quem gostaria de fazer uma viagem de cruzeiro comigo? Do meu Instagram, que não tem muitos seguidores, virou 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 24 foram. E foram! Eles estavam esperando o momento de tu ajudar eles a realizar um sonho. Anderson, a gente está encerrando o nosso momento de talk entre. Estou muito feliz de a gente estar aqui compartilhando dessa poltrona gostosa, no momento... Gente, a xícara olha que xícara mais linda do talk, ó, dá para ver. Olha, maravilhosa! E aí, vamos deixar um recado especial para quem está nos assistindo. Anderson, eu te convido. Que mensagem tu deixa para essa galera aí que está nos assistindo? Eu acho que é muito legal que pega um gancho do apaixone seu cliente. Né? Tem muito aqui na minha fala, né, Ju, de se colocar no papel dele. Isso a gente fala sempre, mas olhar para o cliente como qual é meu sonho? Qual é o sonho desse cliente? O que ele está buscando? Escuta ele, né? Dá voz para ele. Muitas vezes ele só quer chegar em você, conversar, e não é o momento de venda, se a gente for falar de venda. Mas ele só quer desabafar, ele quer conversar, ele quer ser seu amigo. Então, apaixone-se o cliente com você e você com o cliente. Escute o seu cliente. Então, eu peguei muito o teu gancho aqui, sabe? E faça do momento único. Sabe? Eu acho que é extremamente importante, Ju, a gente se colocar no lugar do outro. Isso a gente escuta em diversos lugares, mas realmente se colocar. Quando você for desenhar uma jornada, mapear, mapeie essa jornada certinho, como se fosse o cliente lá. Seja... Na cadeira do cliente. Exato. E galera, colega de CX, você é a voz do cliente dentro da empresa. Não esconda, não coloque uma parede na frente dos problemas, dos atritos que você encontrou. Exponha, traga na mesa. Pense, por que eu tenho esse atrito? Ah, eu tenho esse atrito por N motivos, eu não sei. Vamos atrás de dados. Os dados estão ali para nos apoiar. Olhem os dados, se coloque na posição do cliente. Ok, resolva, acompanhe, metrifique se está tudo ok e faça o seu cliente se apaixonar por você, pelo negócio. Eu acho que isso é muito importante. Olha, estou encantada. Muito obrigada, Anderson, por compartilhar tanto conteúdo com quem está nos assistindo, e quem não assistiu, vai assistir, porque às vezes o pessoal está no ambiente de trabalho agora e não consegue estar aqui ao vivo conosco, mas vai ficar gravado, vai ficar nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Exato. O Anderson deixou marcado ali também o Instagram dele. Sigam ele e acompanhem todo esse conteúdo que ele tem compartilhado com todos vocês. Perfeito. Obrigado, viu, Ju? Ah, de nada. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Então, nós vamos ter o Talk novamente na próxima semana. Então, deixa o meu canal de rede social, que é Juliana Pereira CX, para que vocês também possam me seguir. Assistam os vídeos, os conteúdos. E na próxima semana estaremos novamente juntos no Talk Entre.